Olá, boa noite a todos. Nós vamos iniciar agora a nossa live, quais as diferenças entre a rotina clínica veterinária no Brasil e nos Estados Unidos. E para isso a gente chamou aqui a doutora Paola Lazzaretti e o doutor Maurício Zago Floch. A doutora Paola Lazzaretti é graduada em Medicina Veterinária pela USP, com mestrado em Nefrologia pela mesma instituição. E, além de clinicar no Brasil, a doutora Paola também atende no Texas, nos Estados Unidos, para onde ela vai a cada 4 meses. E o doutor Maurício é médico veterinário do Centro de Clínica Médica do OVET da Anhembi Morumbi e da equipe de dermatologia do Hospital Veterinário PetCare. Boa noite, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar perguntando para o Maurício, né? Por favor, Maurício, eu queria que você falasse brevemente do seu histórico profissional, quais as áreas que você atua, e por que você escolheu essas áreas? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Paola, boa noite, Rosângela. Boa noite. Obrigado pelo convite e espero poder acrescentar um pouquinho aqui da minha experiência no Brasil. E estou curioso também para saber qual que vai ser o que a Paola vai falar da parte da experiência dela lá nos Estados Unidos. Bom, eu atuo há mais ou menos 15 anos, trabalhei um tempo em uma universidade e atuando também em clínicas particulares. Depois de alguns anos na universidade, eu acabei deixando um pouco a vida acadêmica de lado e acabei indo trabalhar num hospital particular, quando o PetCare abriu a sua terceira unidade aqui. Fiquei no PetCare por alguns anos, atuando um pouco na parte administrativa, um pouco na parte clínica, um pouco também na dermato. Depois de alguns anos nessa parte administrativa e clínica, eu acabei saindo, estava com saudades um pouco da vida acadêmica, de hospital e escola, e aí acabei indo para a Universidade de Anhembi Morumbi, onde eu sou atualmente médico veterinário do setor de clínica médica. Então, eu não atendo só dermato lá, atendo clínica geral. Claro que quando tem alguns casos de dermato, a gente acaba pendendo um pouquinho, mas eu atendo de tudo. No PetCare eu ainda atendo, na verdade, só dermato, e presto serviço, assessoria em dermatologia para outras clínicas, hospitais aqui em São Paulo. Então, basicamente... E é um colaborador do Vet Sapiens, né, Maurício? E sou colaborador do Vet Sapiens também. Então, basicamente, parece pouco, mas é bastante, né? Na faculdade não parece pouco, não. Na faculdade eu fico bastante tempo, então eu fico 40 horas lá por semana. Então eu fico todo dia... Meus dias são divididos à tarde e à noite na faculdade. Até às 22 horas eu fico na faculdade. E de manhã eu faço os atendimentos volantes e as assessorias que eu presto mais no período da manhã. Ainda bem que legal encaixar a gente aqui. Agradeço Conseguiu um tempinho pra gente, Mal. A liberação da universidade para estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Parabéns, hein? Bela rotina. Bom, Paola, acho que agora você pode contar um pouco da sua rotina também. E como é que você... Eu, na verdade, eu comecei, como a Rom falou, eu me formei na USP, fiz residência em clínica médica lá, já faz bastante tempo. Depois eu fiz meu mestrado com foco em nefrologia. Aí eu fui para os Estados Unidos trabalhar com pesquisa, lá na Texas A&M. E... com o Dr. Liz, que já está aposentado, mas era um papa, assim, da nefro na época. E aí, depois disso que eu conheci meu ex-marido lá nos Estados Unidos, acabei voltando para os Estados Unidos e ficando lá, né? Então, nesse tempo, aí quando eu voltei para lá definitivamente, eu resolvi tirar minha licença, e eu tirei minha licença de veterinária, consegui a licença em 2009. E antes disso, eu trabalhei como technician também lá nos Estados Unidos, né? Durante o período em que eu estava estudando para fazer as provas para os boards, para tirar a licença.
e desde 2009 até hoje eu trabalho como clínica lá, geral. Atendia fixo num hospital só, em Dallas, que atendia de tudo, emergência, desde rotina até emergência de cachorro que tomou tiro na cabeça, atropelado, tudo lá. E hoje, como eu voltei para o Brasil e volto para trabalhar a cada 4 meses, eu trabalho como relief, né? Isso eu trabalho para a mesma empresa que eu trabalhava antes, mas eu vou para lá e aí eu atendo nos hospitais em que precisam de mim. Então, quando tem um veterinário de férias ou quando tem uma veterinária de licença maternidade, eles me encaixam para ficar no hospital de lá. E é mais ou menos isso. Então, hoje, na verdade, eu moro aqui no Brasil. A gente fundou o Vet Sapiens, né? E, então, quando eu estou no Brasil, eu trabalho no Vet Sapiens, e quando eu vou para os Estados Unidos, eu trabalho nessas clínicas, e cada vez que eu vou, eles me põem em um ou vários hospitais. Eu trabalho em vários lugares agora. Legal, Paola. Já que você está aqui, né, no quadro principal, pensando num dia de trabalho normal teu, numa clínica lá nos Estados Unidos, como que é a rotina, né? Que horas que você começa, quantas horas você trabalha por dia, quantos dias por semana? Como então, olha, no meu, agora varia muito, porque depende da clínica que eu estou, mas se eu for lembrar, né, se eu for falar do hospital em que eu trabalhei os 8 anos seguidos, geralmente eu trabalhava de 8 a 10 horas por dia, né, eu chegava às 7 da manhã e ficava às vezes até às 7 da noite, né, e geralmente, assim, durante a semana eu ficava on call também. Então, eu chegava em casa e aí, quando vinha uma emergência, me ligava, eu tinha que voltar para o hospital. Então, tinha essas emergências after hours, né, que eu voltava para atender. Mas a rotina do veterinário, pelo menos das clínicas que eu trabalho e dessa clínica em particular, que eu fiquei vários anos, é bem corrida, né? Então, a gente chega, a gente já tem vários animais hospitalizados e tem, assim, os horários são a cada 30 minutos, né, que a gente tem para atender no meio de ver os hospitalizados, atendendo e chegando emergência também, né, então era uma rotina bem pesada. Mas lá a gente tem a ajuda dos technicians, né, que fazem grande parte do nosso trabalho. Que é uma mão na roda. Na verdade, o veterinário faz a parte mais de diagnóstico, né, e de prescrição. Você manda fazer e eles fazem, né? Então, as technicians são excelentes, né, e fazem grande parte das coisas, como colocar o animal na fluidoterapia, como coletar exame, processar os exames, fazer uma prescrição. Tudo isso são eles que fazem. A gente só fala o que eles precisam fazer, né? Dá as indicações e manda eles fazerem. Então, por exemplo, quando chega um paciente na clínica, uma coisa que eu acho interessante é assim, essa clínica tinha 5 salas, né, de atendimento. Então, eu atendia geralmente as 5 ao mesmo tempo, né? Então, entra o technician que faz a anamnese, faz o TPR, né, que a gente fala, que é a frequência, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, então o básico e o peso, e aí ele vem e conta para mim, né, ele fora da sala, longe do tutor, ele conta para o veterinário, olha, esse daqui está aqui por causa disso, ele relata isso, a temperatura é essa, a frequência cardíaca é essa, a respiratória é essa, e dá um geral. Você entra para fazer o exame físico já com tudo isso, assim, resolvido, né? A anamnese já praticamente resolvida. Você faz umas perguntas extras para pegar alguns detalhes que geralmente o technician não pergunta, e aí você faz o seu exame físico e sai da sala para fazer um plano de ação, né? Então, isso que é fundamental. Você tem que fazer naquele momento um orçamento e um plano. Olha, eu tenho que iniciais, os exames que você quer fazer, e você explica isso para a technician, né? E a technician vai lá e explica isso e fala dos preços. Enquanto isso, uma outra technician já veio com a segunda sala, já falou para você, você entra, e aí quando
a technician já tem aprovação do tutor, ela já começa aqueles exames que você tinha pedido. Então, é uma rotina muito corrida, mas rende bastante, né? Porque você vê vários casos. Sim. Agora, é uma relação entre o veterinário e o tutor, é uma relação muito mais superficial, muito mais distante do que a gente vê aqui no Brasil, pelo menos que eu imagino, né, Maurício? E que a minha experiência de atendimento aqui no Brasil de 20 anos atrás. Maurício, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, do que a Paola falou desse fluxo, né, que ela chega a atender 5 animais ao mesmo tempo, obviamente com o apoio dos technicians. Eu queria que você comentasse um pouco da tua rotina, né, o horário que você trabalha, se você atende individualmente cada cão, se você realmente tem essa possibilidade de atender 2 animais ao mesmo tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco as semelhanças e as diferenças que você viu aí no relato da Paola. Legal. Bem diferente, né, aqui do Brasil. Vou falar um pouco da minha experiência fora da universidade, que eu acho que a universidade acaba sendo um mundo à parte, né, mas posso comentar brevemente também, porque acho que também tem bastante diferenças entre o atendimento de universidade aqui para o atendimento de universidade nos Estados Unidos, mas o foco principal, eu acho que é o meu atendimento fora da universidade. Normalmente, a gente trabalha também aqui um período de 8 a 10, 12 horas também, então acho que isso não muda muito do que a Paola comentou lá dos Estados Unidos. Porém, eu acho que a grande, não sei se é vantagem ou desvantagem, acho que tem pontos positivos e negativos, mas aqui a gente dificilmente consegue atender muitos animais ao mesmo tempo, porque no Brasil a cultura é um pouco diferente. A cultura é do veterinário fazer praticamente tudo, né? Então, faz a anamnese, faz o exame físico, já durante a anamnese e exame físico já vai conversando com o proprietário dos animais em relação a custos, a diagnósticos diferenciais, plano terapêutico, e com isso você acaba gastando muito mais tempo, eu acho que em cada consulta, do que no esquema que a Paola comentou, que ela entra, examina, e aí ela vai talvez ali para um background e explica para o technician o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que vai fazer, e ele acaba tendo esse contato maior com o proprietário, com o tutor. E eu sinto bastante isso que a Paola falou. Pelo relato dela, né, a relação aqui veterinário tutor, ela é muito mais próxima do que essa relação nos Estados Unidos, porque é nós que passamos todas as informações. Nós temos enfermeiros, né, veterinários aqui no Brasil, mas a maior parte do trabalho acaba ficando com o veterinário, né? O enfermeiro ele auxilia, em alguns casos, depende do hospital que você trabalha, da política do hospital e da capacidade técnica do enfermeiro. Alguns pegam acesso venoso, alguns coletam sangue, mas a maior parte do serviço eu vejo que é o veterinário quem faz, né? E eu acho que talvez por uma questão, uma cultura mesmo do brasileiro, talvez, em ser mais próximo essa relação. Então, eu acho que o dono dos animais, eles querem essa relação mais próxima com o veterinário, né? Então, eles querem que o veterinário explique o porquê, como vai ser daqui para frente, o porquê está pensando nisso, o que está pensando naquilo. Então, a gente acaba não atendendo muitos animais ao mesmo tempo, porque você precisa atender, finalizar e passar para o próximo. Senão, mas, claro, existem algumas situações que a gente vai ter que atender 2 ao mesmo tempo. Então, enquanto um foi fazer raio-x, você consegue chamar outro. Enquanto um está esperando, tomando soro, você deixa tomando soro e vai atender o próximo. Então, eu acho que no final, talvez, dessa forma que a Paola comentou, dependendo da rotina, eu acho que ela
acaba atendendo mais pacientes por dia nos Estados Unidos do que nós aqui no Brasil. Na faculdade é um pouco diferente. Então, esse serviço que o technician faz nos Estados Unidos, na faculdade a gente acaba fazendo com os alunos que estão no hospital escola, então eles entram, eles fazem anamnese, eles fazem exame físico, e num nível muito mais avançado, porque são veterinários, os residentes, né? Então, às vezes a gente faz esse serviço com eles, explica o que a gente pensou, o que a gente falaria para o tutor, e ele vai lá, e às vezes a gente acaba, em alguns casos, só entrando para examinar, para tirar alguma dúvida deles, mas eu acho que tem uma diferença bem significativa, assim, pensando em hospital particular Brasil e hospital particular Estados Unidos. Uma coisa que eu notei, Maurício, até aqui que eu vi, né, depois, que eu lembro, né, de que era aqui, por exemplo, os tutores, eles querem ficar com os animais o tempo todo, né, e nos Estados Unidos isso raramente acontece, né, então tudo é feito na sala de tratamento, então geralmente as salas de consulta são bem pequenas, né, que você só faz ali uma anamnese e o animal, a gente geralmente leva o animal de lá, ou o technician leva o animal de lá para dentro, para a sala de tratamento. Não sei se você já viu, né, aquelas clínicas americanas, tem a sala de atendimento, e aí você passa para uma sala de tratamento, né, que é uma sala grande, geralmente com várias mesas, que ali só entra a parte do pessoal do hospital, e é ali que é feito praticamente tudo, né, ali que se colhe exame, ali que se faz medicação, ali que se aplica fluidoterapia, e geralmente, se tem animal hospitalizado, fica ali também. E eu acho que aqui no Brasil, talvez os tutores nem deixassem, né, os animais passarem para esse talvez no futuro as coisas mudem, mas eu acho que eu, sinceramente, agora sou tão acostumada que eu acho que é muito mais efetivo para todo mundo, né, para o tutor, para o veterinário, para o animal. Mais efetivo, um animal bravo. Oi? Se é um animal bravo, um animal que precisa ficar do lado do proprietário, assim, como é que você faz? Aí se faz com o proprietário, mas geralmente, assim, na minha experiência, o contrário, né? Mais bravos geralmente ficam piores para o proprietário, né? E usa-se, põe uma focinheira ou sedação química, a gente usa bastante lá, né, para evitar qualquer problema, né, de uma mordida, alguma coisa assim. Então, a gente prefere usar a sedação química do que arriscar do veterinário, do technician ou do tutor ser mordido, né, na sala. Então, eu acho que isso é diferente da cultura. Uma outra coisa que eu notei, eu atendi alguns brasileiros lá nos Estados Unidos. E, sinceramente, eram os tutores mais chatos que eu atendia. Queriam meu celular, eles queriam... E, assim, isso não existe nos Estados Unidos. Nem veterinário, nem pediatra dá celular. E eu, como mãe, devo dizer que eu sempre senti falta de não ter o celular dos pediatras dos meus filhos, né? Eu imagino que os tutores também sintam falta de não ter o celular dos veterinários, mas isso não existe de dar celular para o veterinário, né? Nem para um outro veterinário. Então, aqui, né, essa história que a gente tem de liga para um especialista, faz uma pergunta e não sei o quê, lá não existe. E lá não existe também dos tutores terem o celular dos veterinários. Isso não passa nem pela cabeça de ninguém, né? Nem o tutor nunca pediria, mas os brasileiros pediam, né? E eu falava, não, muito, a gente não dá celular aqui, não sei o quê, porque é política do hospital, ninguém pode dar o celular. Sim. Mas são coisas que realmente fazem a diferença. E é o que eu disse, eu acho que para o veterinário a vida fica muito mais difícil aqui no Brasil, né? Porque tem essa relação muito íntima, né, com o tutor. Mas o tutor eu acho uma vantagem, e eu acho que ele acaba ganhando, né, de ter essa relação íntima e de ter mais atenção do veterinário, porque se você atende 5 casos ao mesmo tempo, é diferente de você atender só um, né? A sua atenção, o seu foco está muito mais ali. Sim, sim. Mas esses hospitais do VCA, que é onde eu trabalho, né, eles têm, os veterinários geralmente têm 4, 5 veterinários e tem 20, 30 technicians, né? Porque o custo por hora de você manter um veterinário é muito mais alto do que você manter.
Então, tudo que puder ser feito pelos technicians, os technicians fazem, porque o tempo do veterinário é muito caro, né? Então, se o technician pode fazer, deixa ele fazer, que o veterinário tem outras coisas que só ele pode fazer, então é ele que vai fazer. Então, essa parte do custo para o hospital, eu acho que lá, né, e aqui talvez também, né, mas lá o veterinário é um custo muito alto, né, para o hospital, para ele ficar fazendo coisas que o technician podia fazer. E eles confiam nos technicians da mesma forma que eles confiam nos veterinários ou não? Não. Depende, assim, para coleta de sangue, geralmente os technicians são melhores, né, do que os porque elas fazem isso o dia inteiro, eles fazem isso o dia inteiro. Coleta de sangue, muitas vezes, às vezes, assim, colocar catéter, geralmente elas são ótimas, né? Elas fazem de olho fechado. Então, Paola, comenta um pouco, assim, a profissão technician, porque a gente não tem essa profissão no Brasil. Eu queria saber se é um curso superior nos Estados Unidos, quantos anos? Comenta um pouquinho para a gente sobre os technicians. Sim, sim, Balda, já respondo. Eu vi o que você... eu vou falar para você, eu já fiz também. Então, os technicians tem vários levels, né? Então, tem o technician que faz uma faculdade, né? Que é o LVT, então é Licensed Veterinary Technician, são 10 anos de faculdade, né? E elas saem muito bem preparadas, assim, elas sabem bastante assim, elas fazem anestesia tranquilamente, que não é um veterinário, né? Mas você sempre tem que estar supervisionando, elas não podem fazer sozinhas, mas elas sabem fazer muita coisa muito bem. E a grande maioria dos technicians, na verdade, aprendem no trabalho, né? Então, nos hospitais, geralmente, eles têm uma ou duas technicians license, né? Que tem a licença, e o resto, elas treinam, né? Então, essas technicians que são licensed ganham um pouco mais, e elas treinam esse monte de outras pessoas para fazer o dia a dia. Então, se é uma coisa um pouco mais complicada, é a license que vai fazer, se é uma coisa de rotina, as outras fazem. Então, tem todos os níveis, né? E o salário de uma technician, em geral, né, vai de $10 por hora até mais ou menos $18 por hora. Não chega a ser muito mais do que isso. E o salário de um veterinário vai acho que, sei lá, de $60 por hora até $100 por hora. Então, a diferença é muito grande, né, de custo. Por isso que tem poucos veterinários e muitos technicians. Sim. E é a maneira que eles conseguem ganhar, né? Então, aqui fizeram a Balda fez uma pergunta sobre o Fear Free. Então, Fear Free a gente usa, né? Eu fiz o curso por recomendação da Rosângela, e é um curso bem bacana, mas, sinceramente, Balda, nessa rotina de hospital, desse hospital que eu trabalhava, não dava tempo de fazer o Fear Free. A gente fazia o máximo que a gente podia, usava, né, os streets e tal, mas fazer tudo aquilo de tudo perfeito não saía, né? Mas sempre tem, quando dá para você mandar algum trazodone para casa, uma gabapentina para casa, ele volta mais calmo, a gente fazia isso sempre. Que bom. Mas numa rotina dessa era difícil manter o Fear Free, que aquilo leva um pouco mais de tempo, né? Você usa Fear Free, Maurício? Não, eu uso pouco, na verdade. Uso casos específicos, vamos dizer assim. Acho que na rotina aqui do Brasil também acho difícil, assim, pelo menos na minha rotina, usar assim com uma frequência grande, mas gostaria de usar mais, né? A gente sempre gostaria, né? Agora, o que eu acho bacana falar é que eu acho que no Brasil, acho que a qualidade dos enfermeiros, vamos chamar de enfermeiros, né? Aqui tem melhorado bastante também. Então, tem aparecido alguns cursos
específicos para auxiliares veterinários, e eu tenho visto na prática, nos locais que eu atendo, cada vez enfermeiros mais capacitados, né? Bom. Mais capacitados, mas eu acho que ainda a política de transferir vamos dizer assim, a responsabilidade do veterinário pro enfermeiro ainda não é visto com bons olhos aqui, né? E eu acho que grande parte dessa melhora da qualidade dos auxiliares de veterinária aqui no Brasil ocorre porque muitos, ou porque são muito experientes, atuam no mercado já há muito tempo, em grandes hospitais, então tem uma experiência como os technicians que são treinados por esses outros mais bem formados, vamos falar assim, e muitos também porque são estudantes de veterinária, né? Então, muitos estudantes de veterinária acabam trabalhando até se formarem como auxiliares de veterinária, enfermeiros, que acho que acaba sendo basicamente um technician, né? Porque já entendem bastante do que eles estão fazendo, né? Mas eu acho que essa transferência de necessidade, vamos falar assim, do contato com o veterinário do tutor, é difícil de transferir para os auxiliares, né? Eles querem realmente falar com o veterinário, eles querem discutir, né? Por que vai fazer isso, por que não vai fazer aquilo. Eu acho que eles acabam querendo participar mais do atendimento e palpitar e usar hoje em dia a informação é muito fácil, né? Então você está explicando o negócio, você vê o cara mexendo no celular, aí ele fala, mas por que você não vai usar o remédio A, porque você vai usar o B? Então, mas isso também acontece lá, viu, Mauro? Isso acontece lá bastante. Mas tem uma outra coisa que eu noto, né? Perguntaram ali de qual processo, eu posso depois falar o processo para trabalhar nos Estados Unidos, mas eu acho que uma coisa, bom, essa relação do tutor com o veterinário que é diferente daqui para os Estados Unidos, e eu acho que essa necessidade, né, do veterinário estar tão disponível para o tutor, é uma coisa que eu não sei se a gente vai conseguir mudar aqui no Brasil, né? Acho difícil. É cultural, né? As pessoas que moravam, brasileiros que moravam nos Estados Unidos, eles tinham essa atitude, eles esperavam de mim, né, como eles deviam esperar do pediatra e de tudo mais, uma atitude diferente, uma atenção diferente, e que eu acho bom, na verdade eu acho uma boa. Não é da cultura americana, o que fica na vantagem do veterinário, porque você não recebe um monte de ligações, você não recebe mensagens no fim de semana, não tem essa coisa que aqui no Brasil a gente sabe que acontece, né? Sim, sim. E a Mari tá perguntando se as pessoas realmente saem com as medicações. Então, Mari, é assim, quando lá nos Estados Unidos, as medicações veterinárias são quase, a grande maioria, vendidas dentro da clínica. E a gente tem uma farmácia dentro de cada clínica, então você vende exatamente a quantidade de medicação que o animal vai precisar, né? Então, você faz uma prescrição de um antibiótico, ele vai receber exatamente o número de pílulas daquele tratamento prescrito, né? Então, e são cobradas, claro, por pílula, né? Cada pílula que você vende é cobrada, porque vende avulso. E a maior parte dos medicamentos. Tem poucos medicamentos que são vendidos já na caixinha, mas a grande maioria é vendida avulso. E saem os pacientes saem das clínicas já com as medicações em mãos, né? E é uma grande renda para os hospitais, né? É muito importante essa venda da medicação dentro dos hospitais. Pensando financeiramente. Oi? Pensando financeiramente e também pensando em não ter desperdício de remédio e não ter automedicação também, esses 3 pilares, Exatamente. você acha? Para todos esses aspectos, né? Inclusive medicação controlada, a gente pode prescrever e a gente dispensa dentro da própria hospital, né?
Paola, você pode prescrever um medicamento humano, pode. que nem a gente faz aqui, por exemplo, uma prescrição de Pode. antibiótico, a pessoa vai na farmácia Geralmente o custo é bem mais e baixo, né? Então, geralmente a gente usa isso de prescrever o medicação humana quando o proprietário tem dificuldade financeira e precisa de alguma medicação que ele não consegue pagar no veterinário. Mas o veterinário tem possibilidade de prescrever, né, a medicação humana normalmente. Mas a preferência é sempre para veterinária, tanto porque a qualidade geralmente é melhor, né? Ou assim, é mais confiável, você sabe que aquele princípio ativo vai agir daquela maneira, você já tem. E fora que legalmente você tem o respaldo das indústrias farmacêuticas veterinárias, né? Com número de telefone, com que se tiver alguma reação adversa, alguma coisa assim, tem o respaldo da empresa. Da empresa. Oi? Eu acho que isso no Brasil tem melhorado bastante, né? Eu acho que cada vez a gente tem tentado prescrever mais medicamentos veterinários, né? Eu acho que por palatabilidade, por pesquisa, por respaldo da empresa. Então, eu acho que aqui no Brasil, acho que eu vejo como uma evolução isso, uma coisa bem bacana. A gente tem tentado cada vez mais usar os medicamentos de empresas veterinárias do que humanas, mas como nosso portfólio também não é tão grande, eu acho que em alguns casos a gente acaba precisando abrir mão dos remédios humanos, né? Uhum. Teve aquela, né, e uma coisa, Mal, que assim, eu até, eu fiz um comentário sobre aquela notícia que saiu esses dias, né, sobre Sim. custos e tal, que foi tudo um absurdo, cara, uma escrita, mal escrito, mal embasado, nada, mas isso é uma coisa que eu até escrevi, eu falei, eu acho que uma coisa que faz muita diferença, primeiro, é você dar o preço, né? Antes de você terminar, lá nos Estados Unidos, qualquer atendimento que você faça, você tem que dar o preço, quanto vai custar. Então, olha, eu acho que é isso que seu animal tem, esses são os meus diferenciais, eu vou fazer esse outro exame, e isso vai custar. Isso é o ideal. Então, na verdade, a gente sempre recomenda o ideal, né? E aí, se o tutor não pode, ele já vê o preço, ele fala, olha, não dá para fazer isso, a gente conversa e fala, olha, então vamos tirar o que é menos importante e sempre explicando os riscos. Sim. Mas eu notei que você dá orçamento, você não, né? Mas eu falei com outras pessoas, inclusive eu queria saber de você, Mal, que fazer orçamentos para os tratamentos veterinários às vezes ofende os tutores. Isso acontece na sua experiência, Mal? Eu acho que acontece, eu acho que às vezes os tutores, quando vem o veterinário falando da parte médica, dos riscos, dos prós e contras de um remédio ou de outro, de um tratamento ou de outro, e aí quando você entra com o lado financeiro, eles acabam algumas, não, claro, não todos, né? Isso depende, acho que também da forma com que o veterinário fala e da forma também com que a pessoa interpreta, mas as pessoas acabam achando que talvez o veterinário esteja sendo mercenário, porque está querendo vender um serviço, e que não é um serviço como qualquer outro, né? Então, eu acho que isso depende. Eu vejo que, sim, alguns não gostam mesmo com que misture a parte técnica, a parte médica com a parte financeira. Isso eu vejo, e inclusive em alguns hospitais em que eu atendo, onde nós, veterinários, fazemos mais ou menos como você disse, em passar um custo estimado e fazer um orçamento, alguns reclamam que acham ruim o veterinário se envolver na parte financeira, né? Porque parece que não está sendo uma coisa médica, e sim Eles usam esse termo. Um negócio. Mas porque, por exemplo, nos hospitais, né, onde eu trabalho, a gente faz o tratamento, o plano de tratamento,
quando você faz o plano de tratamento no computador, né, que você tem que pôr tudo no computador, ele já sai o preço de cada procedimento, de cada exame. E quem vai discutir o custo, na verdade, não é o veterinário, é o technician ou é a recepcionista, mas você fala o que você recomendou, mas o preço está ali, né? Então, quando o tutor vai decidir o que ele vai aprovar, o que ele não vai aprovar, ele está sabendo o preço. E eu achei muito, eu acho complicado, porque quando eu li aquela notícia, eu falei, poxa, mas é complicado mesmo, porque o cara não sabe o preço, né? Ele não sabe quanto vai ser um procedimento, não sabe por que que ele vai pagar aquilo, não sabe por que que ele Sim, tem outra possibilidade. E sim, não sei como isso pode, porque se é uma coisa cultural, né, que eu acho que deve ser, que a pessoa realmente ficou ofendida, fala, poxa, ou a pessoa acha que eu não tenho dinheiro para pagar, ou a pessoa, exato. né? Então, mas eu acho que os americanos, eles são bem práticos, né, nesse aspecto. Então, assim, você tem que dar o preço e a pessoa tem que falar, olha, eu quero fazer, eu não quero fazer, tá muito caro, tá barato. E não pode ter julgamento de nenhum dos lados, né? Nem o veterinário pode julgar, o veterinário pode julgar o tutor, porque ele quer ou não quer gastar um dinheiro para fazer alguma coisa, e o tutor tem que saber das decisões que ele, quais as consequências da decisão dele, né? E dentro do nosso prontuário a gente tem que anotar tudo, né? Falar, Sim. olha, o tutor declinou esse exame e está ciente dos problemas e tudo isso para fins Sim. legais. Eu Olá, acho. desculpa, Desculpa. Maurício. Não, só uma pergunta rápida em relação a isso. Quando você passa esse plano inicial e o tutor fala, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esse exame e aquele exame, ele assina alguma coisa dizendo assim, eu me responsabilizo porque não vai ter, obviamente, como você falou, Não, né? ele não assina, porque nos programas de computador americanos de veterinária, você tem como falar, foi declinado. Então, no prontuário já fala que você ofereceu aquilo para o tutor, então, você ofereceu um raio-x e ele não quis fazer. Então, ele declinou, tem um dedinho para baixo que o tutor não quis fazer. Então, no seu prontuário já vai estar dizendo, olha, você ofereceu, o tutor declinou. E aconteceu alguma coisa errada porque ele não fez o exame e não foi culpa do veterinário. Mas ele Né? não precisa assinar isso. Ele assina depois. Então, depois, com tudo todo declinado tal, e tudo que faz ser feito, ele assina. Tá, Então, ele assina falando, olha, é isso que eu quero. E tá, aí você faz só aquilo que ele aprova. tá. E Entendi. sempre isso, na verdade, é o que mais leva tempo, geralmente, nas consultas, é chegar nesse ponto, até onde, porque você sempre oferece o ideal, né, o que você acha que deveria ser feito, e aí você tenta chegar no que pode ser feito, né, Mas essa negociação não é feita com você, é feita com o technician. com o technician. Esse é o Com o problema. technician, mas com a sua. Porque geralmente o que acontece é o seguinte: o technician fala, olha, ela não quer fazer, sei lá, esse exame, esse exame, esse exame. Aí eu falo, bom, mas esse é o mais importante, então fala para ela que deixa de fazer esses outros e faz esse, entendeu? Então o veterinário guia, mas, a negociação é feita com o technician. Aqui o problema, acho que aqui no Brasil, é que isso gera enquanto você poderia estar atendendo outro paciente ou dando atenção médica, vamos falar assim, para o cachorro dessa pessoa que está questionando por que vai fazer o exame A ou B, que eu acho que é importante esse questionamento, também não é porque o veterinário sugeriu, e cada um tem suas limitações, né? Mas a gente acaba ficando muito envolvido com burocracia e aí a gente acaba deixando de atender, né? A essência do veterinário, porque a, a recepção ela não vai falar sobre isso, o enfermeiro também não. Então o veterinário ele acaba tendo que fazer, acho que fica sobrecarregado, ele acaba tendo que falar das justificativas, se a pessoa não quer fazer o exame A ou o exame B, explicar e os riscos, e muitas vezes a gente também anota, né, nos prontuários, ó, não aceitou fazer tal exame, ciente dos riscos, mas muitas vezes a gente precisa pedir para o tutor assinar um termo de ciência ou de responsabilidade
que ele não quis deixar o animal internado, ou que ele se negou a fazer o exame. E alguns se ofendem também por ter que assinar esse termo, porque não querem. Então, eu acho que a gente acaba gastando muito mais tempo resolvendo isso do que talvez a gente dando atenção literalmente para o paciente, que é o que acho que está em primeiro lugar, né? Acho que o motivo deles estarem na clínica é pela saúde e o bem-estar do cão deles, e a nossa de conseguir dar ou tentar dar a saúde e o bem-estar. Mas aqui eu vejo que a gente acaba, às vezes, ficando sobrecarregados em relação a isso. O veterinário acaba tendo que resolver tudo, né? Exatamente. Não. Tem uma pergunta. Mesmo lá, viu, Mal, demora. Essa parte, como eu falei, é a parte mais chata, né? Porque você tem, apesar de você ficar lá negociando, você que tem que dar as direções e gasta tempo mesmo. Mas infelizmente a gente tem que fazer isso lá. E acho que aqui também, lá pelo menos teoria, né? Aqui é tudo. Sim. E eu vejo também que muitos tutores sugerem ou reclamam de que realmente o preço aqui ele não é uma coisa aberta, assim. Então, foi o que você falou, a pessoa não sabe quanto ela vai gastar, eles reclamam um pouco dessa transparência, né? Eu concordo depende, acho que do lugar, acho que isso aí não dá para generalizar, mas eu acho que a gente passar o nosso plano de diagnóstico, de tratamento, acaba sendo útil, porque também não adianta a pessoa fazer um monte de exame e depois não conseguir tratar o cachorro, ou não fazer exame e aí a gente não conseguir tratar da melhor forma. Acho que a gente tem que tentar chegar no meio termo, né? Então, o que eu sempre falo, é dançar conforme a música, é você ser sincero do que seria melhor, a pessoa ser sincera de quais são as capacidades dela em fazer o que é o melhor ou não, e se não der certo também em não concordar. A responsabilidade é mútua, né? Exato, eu acho que é dividir a responsabilidade, né? Se a pessoa não tiver condições financeiras, a gente tentar pensar num plano B, mas deixando a pessoa, eu acho que não. A gente, quando às vezes pensa num plano B, acho que a gente joga muito isso na consciência do dono. E isso gera, acho que, um mal-estar, né? Então, acho que talvez a gente se colocar também no lugar do tutor e falar, eu entendo que vai ficar pesado, mas vamos tentar fazer dessa forma, e acho que fazendo dessa forma não vai ficar nem 8 e nem 80, e aí se por acaso não der certo, aí talvez a gente volte a essa alternativa, a primeira alternativa e tudo mais. Mas eu acho que dividir a responsabilidade é muito bom, né? Você tem a sua responsabilidade e eles têm a deles, mas eu acho que um tem que tentar ajudar o outro, tem que ser uma conversa franca e sincera, né, de ambas as partes. Não adianta a gente fazer coisas que não vão ser úteis, vamos dizer assim, e o tutor às vezes querer também dar um passo maior do que a própria perna e isso gerar problema, né? Então acho que franqueza acho que é bem importante. Exatamente. Não, é isso mesmo. Você tem que. É o que a Valda falou, empatia. A gente tem Exatamente. que ter empatia e compreensão, porque geralmente, se o cara chegou ali para trazer o animal, é porque ele está tentando ajudar, né? Então, ele quer ser ajudado. Ele não pode fazer tudo. Uma coisa que ouvindo você falar uma coisa, né, isso das possibilidades, que é uma outra diferença grande, né, que eu notei voltando dos Estados Unidos para cá, é a eutanásia, né? A posição das pessoas em relação à eutanásia aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Eutanásia lá nos Estados Unidos é visto como um ato de amor, né? De você vai fazer a eutanásia quando o animal chegou num ponto que ele está sofrendo e que não tem esperança de melhora, né? Não tem. Isso é uma coisa bem estabelecida na cultura americana. E que é engraçado porque às vezes eu via os mexicanos, talvez porque eu atendia no Texas, atendo, né, bastante mexicano, acho que por uma questão religiosa, alguma outra coisa, a eutanásia não é bem vista. E eu noto aqui no Brasil a mesma coisa, né, que as pessoas
falam, tipo, a eutanásia é quase uma derrota, né, para todo mundo. Nossa, você fez eutanásia. É uma coisa assim, poxa, você largou mão, né, você desistiu. Nadou e morreu na praia. A visão é outra em relação à eutanásia. Agora, por outro lado, os Estados Unidos também têm uma visão de eutanásia muito mais prática, né? Eu já vi, eu não fiz, mas eu vi uma pessoa que ela tinha 5 gatos, era uma senhora, e ela escreveu no testamento dela que quando ela morresse, ela queria ser enterrada com 5 gatos. E quando ela morreu, o veterinário fez a eutanásia dos 5 gatos saudáveis para serem enterrados com ela. E eu fiquei em choque. O cara trabalhava comigo. E ele falou, não, mas primeiro que foi a vontade dela, né? E lá no Texas, o animal é propriedade sua, né? E segundo, que ele falou, e o que a gente vai fazer? Ela não tinha família nenhuma, essa senhora, por isso que ela queria, porque ela não queria que os gatos fossem para um abrigo, fossem ser separados, né? Não fossem todos adotados pela mesma família. E ele falou, o medo dela era que eles fossem separados, que eles fossem sofrer, que eles fossem para um abrigo e fossem eutanasiados de uma maneira inadequada. E isso, dessa maneira, ele justificou aquela eutanásia. Que para mim, eu não conseguiria entender ou fazer. Então, esse é um outro extremo, né? Que eu acho que eu não concordo, não conseguiria. Mas nos Estados Unidos a eutanásia é uma coisa muito mais natural do que aqui no Brasil, é uma coisa muito mais bem vista, né? E eu voltei com um pouco disso, né? Eu acho que realmente sofrimento sem esperança de melhora, para mim, nos meus animais, eu não concordo. Mas eu notei que no Brasil as pessoas pensam de maneira diferente. Eu concordo, mas eu acho que isso depende um pouco da forma com que o veterinário aborda o assunto também, né? Eu acho que jogar o peso da eutanásia, aquilo que a gente acabou de falar, dividir a responsabilidade, você explicar que você já fez de tudo da sua parte, que o tutor já fez tudo da parte dele, e que, infelizmente, tem alguns problemas que não vão ser resolvidos e que, desse ponto em diante, vai ser sofrimento pro animal, né? Então, eu acho que eu, com os animais que eu acabo tendo que fazer eutanásia, eu digo que a maior parte deles, assim, se você tiver uma conversa bem sincera, se colocar no lugar do tutor, o tutor se colocar no seu lugar, que você também chegou no seu limite de terapêutica e tudo mais, eu acho que eles têm visto, eles enxergam com uma forma mais natural, e o que eu costumo sempre dizer quando a gente fala sobre o assunto eutanásia, é isso, eu falo assim, pensa que você ama tanto o seu animal que você não quer que ele sofra mais, né? Porque se você não amasse, você veria ele sofrendo e não ficaria incomodado. Então, se você se incomoda tanto, é porque você ama tanto ele, e que se você deixar ele descansar, né, você fizer eutanásia, eu digo que assim, é a última prova de amor que você pode dar para um ser que te deu tanto amor durante a vida, entendeu? Então, eu costumo abordar dessa forma e deixar a pessoa tranquila e não com remorso ou com peso dessa decisão. Falar, você tentou de tudo, a gente sabe o que ele tem, a gente sabe que daqui para frente as coisas só vão ser piores, você nunca poupou esforços, pelo contrário, seus esforços, se eu pedisse para você falar de custos, você ia dar um jeito, mas chega um ponto que não adianta mais. Acho que Então, isso é uma outra coisa que a gente nos Estados Unidos faz, e isso, infelizmente, eu fiz, é o custo, né? Muita eutanásia por causa de custo. Então, às vezes chegava animal com uma fratura de fêmur exposta, que assim, o animal estava saudável, fora isso, né? Sim. E o tutor não tinha dinheiro
para tratar, né? Nem para fazer uma amputação, nem para fazer uma cirurgia, nem para fazer nada. E esses animais são eutanasiados, né? Por falta de... Porque você fala, bom, quem que vai fazer, né? Não existe uma outra alternativa. E eu, né, diversas vezes acabei pegando, principalmente cachorrinho com parvo, né, que você fala, pô, mas é um filhotinho, né, se você tratar, ele vai ficar bom, né, não tem... E vários eu tratei, né, mas aí como eu trabalho no hospital, você tem que pagar, eu pagava o tratamento dos animaizinhos e achava casa para eles, achava vários, né, eu tenho vários parvos que eu espalhei lá pelo Texas, mas chega um ponto que você não consegue, né, tratar todos. E os veterinários americanos também fazem isso, que você... Menos do que eu. Tanto é que a manager lá do hospital escondia alguns casos de mim, ela não deixava eu ver, porque senão eu acabava pegando, né? Mas tem veterinários que fazem também bastante lá. Mas foi um dos problemas lá do hospital, porque eu acabava com vários, filhote com pai, não tinha dinheiro para tratar, eu acabava tratando de todo mundo. Como a maior parte dos animais, como a maior parte dos animais lá são vacinados, você acabava atendendo um caso de parvo a cada 3 anos, né? Não, no hospital que eu estava, Mal, porque era ali no Texas e tinha uma população mexicana muito grande numa área. Eu atendia, assim, gente muito rica e gente pobre. E os mexicanos não vacinam. É difícil falar assim, né? Mas é verdade. Eles chegavam lá, não tinham, né? Eles eram ilegais e tal, e não falavam inglês. Então, eu atendia muita parvo. Lá no Texas a gente vê bastante parvo ainda. Em Dallas ainda, né? Não é nem na fronteira. Sinomose não, pá. Oi? Sinomose eu vi alguns, mas não muito. Mas não é comum nos Estados Unidos, né? Não é comum. Não é comum, mas eu vi alguns casos, mas poucos. Assim, parvo a gente via de monte mesmo. Mas quando, assim, esses casos a gente faz eutanásia, né? E essas fratura exposta, animal que você sabe que, assim, que não é que ia morrer, né? Então, isso é uma coisa que lá acontece. Aqui, eu não sei, eu acho que as pessoas dão um jeito, né? O veterinário não cobra. Posso te perguntar uma coisa? Lá tem clínicas de ONGs que são baixo custo, que você consegue encaminhar um caso desse? Não para essas coisas, viu, Rô? Não. Tá. Lá, assim, a SPCA, que é a maior, né, organização lá que atende bastante, eles não pegam esses animais doentes, assim, se for uma coisa levinha, eles tratam, mas se for uma fratura, alguma coisa que precisa de cirurgia cara, eles não fazem. O que tem muito são que, assim, independentes, que às vezes tem algum dinheiro e falam, olha, eu vou pagar. Mas, em geral, também eles preferem gastar o dinheiro em vários animais que sejam coisas mais simples do que em um animal que tem uma cirurgia de $5.000, né? Eles preferem usar esses $5.000 para tratar vários... É mais complicado. Tem uma perguntinha aqui no chat, a gente vai mudar um pouco o tema, mas a gente vai fazer essa pergunta para não deixar a Valéria sem resposta. Ela está perguntando como é que é a ética entre colegas, acho que ela está perguntando para a Paola, para fazer uma comparação aqui com o Brasil. Se tem um respeito, se um veterinário ataca, se acaba falando mal do seu posicionamento, não sei, queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que, bom, tem, né, tem gente que ataca em todos os lugares, mas eu acho que menos do que aqui. Né, eu acho que, em geral, a comunidade veterinária nos Estados Unidos é menor, né, tem menos veterinários nos Estados Unidos. Então, é uma relação um pouco mais ética, eu acho, né, e inclusive, porque os veterinários, os clínicos gerais, a gente acaba um precisando do outro, né, então, não vai falar mal do seu colega. Eu nunca experimentei, eu nunca tive nenhuma experiência ruim com colegas lá nos Estados Unidos, graças a Deus.
e não me lembro, nunca tive aqui também, quando eu trabalhava aqui. Mas eu acho que a ética é um pouco mais estruturada. Eu acho que as coisas lá são mais estruturadas do que aqui, né? Desde a especialidade, né? Então, as pessoas que são especialistas têm que ter o título de especialista, as pessoas que que não têm título não trabalham como especialista. Então, as coisas são mais determinadas. E que aqui está indo para esse caminho. Mas vai demorar, né? Porque não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? E lá também não deve ter sido, mas é já uma coisa estabelecida há muito tempo. E a quantidade de veterinários nos Estados Unidos é muito menor do que a daqui, né? A gente aqui tem 400 faculdades de veterinária, lá eles têm 32, eu acho, agora, nos Estados Unidos inteiros, né? Então, o número de veterinários é muito menor. Então, eu acho que isso também influencia, né? Até a agressividade entre os veterinários, né? Não tem que brigar tanto pelo mercado, porque o mercado está faltando veterinário, né? Nos Estados Unidos. Então, acho que isso ajuda também na ética entre os veterinários. E em relação aos especialistas, a gente sabe que tem gente que atua sem o título de especialidade. Então, uma correção. Por exemplo, tem cirurgiões que fazem só cirurgias. Então, eles têm foco em cirurgia, mas eles não se denominam cirurgiões, né? Mas eles fazem cirurgia e fazem muito bem, né? Gente que tem o foco em, sei lá, em dermato. Ele atende só casos de dermato, mas ele não tem o boards. Não tem o título. Mas isso também fica o critério do tutor, se ele quer levar num especialista, que vai ser mais caro, ou se ele quer levar num cara que tem muita experiência naquele assunto e que vai ser um pouco mais barato, né? De neuro, por exemplo, lá no Texas, tem um neuro que ele não é board certified, ele é muito bom, ele faz cirurgias de coluna, cirurgias de crânio e tal, mas ele não é board certified. E quando você encaminha o seu paciente para lá, você tem que especificar. Tem esse cara que ele não é board certified, ele é mais barato, ele é muito bom. Agora, tem esse outro que ele é board certified. E aí, mais uma vez, você passa a responsabilidade para o tutor, né? E ele vai decidir onde ele quer ir. Né? Por isso as coisas são bem determinadas. Eu acho que facilita. Vou contar um segredo aqui. Imagino que a Paola deva ter muitos proprietários, uma clientela muito grande lá. Primeiro, porque eu acho que o brasileiro acaba tendo esse lado de cuidar mais, talvez, da proximidade, e acho que talvez isso para ele seja uma coisa boa. E segundo, que eu fui estagiário da Paola. Não fala assim, Marcos, você envolve a minha idade. Não. Preciso falar, e eu sei o quanto ela é uma excelente veterinária clínica geral. Então, acho que se as pessoas sabem disso, né? Então, eu acredito que você lá deva ter tido muito sucesso, assim, nos locais que você atendeu, tanto pela sua competência, quanto talvez por esse seu lado, essa parte brasileira, que não sei se os americanos gostam, imagino que devam gostar, né? Então, você deve encaminhar poucos casos para especialista, porque você deve resolver quase tudo, né? Nada disso. Eu encaminho tudo. Eu encaminho. E eles querem, sentem falta. Eu adoro clínica, né? Mas isso é outra coisa, Mal. Uma das responsabilidades do veterinário é recomendar encaminhamento. E aí, mais uma vez, você dá a opção para o tutor. Né? Eu realmente tinha a sorte de vários tutores quererem continuar comigo, porque eu gosto de casos clínicos, casos mais Falei. Oi? Falei que eu tinha certeza disso. Mas você tem, eu sempre ofereço, né? E isso, engraçado, na prova, quando eu fiz a prova para tirar a licença, né, de veterinária, você tem que simular um atendimento, né? Das fases lá da prova, você simula um atendimento. E era um caso de um animal com sopro, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas
parte do avaliação era se você ia recomendar o animal a ir ver um cardiologista. Então, se você não recomendasse, você perdia ponto, entendeu? Sim. Porque o clínico geral tem obrigação de Sim. oferecer o atendimento de especialista quando o caso é um pouquinho mais complicado do que o dia a dia. Então, não que o tutor não vai, nem sempre aceita, mas a obrigação do veterinário é de oferecer. A obrigação é passar o que pode ser feito de melhor. Se ele vai fazer Exatamente. ou não, a responsabilidade dele, né? Exatamente. Se você não ofereceu, você tomou a responsabilidade para você. Sim. Então, se você ofereceu e o tutor não foi, você explicou, falou, olha, tem gente que sabe mais sobre esse assunto do que eu. Né? Posso fazer uma pergunta? Recomendo que você procure essa pessoa. Claro, Maurício, pode fazer. Você acha Mas obrigada, Mal, obrigada pelos elogios. Imagina. Sei que você foi meu estagiário. São sinceros. Desculpa falar da parte do estagiário. Você acha que o veterinário aqui no Brasil ele tem uma sobrecarga emocional maior do que o veterinário que atua nos Estados Eu acho que sim, por causa dessa né, entra na vida do veterinário, né? Ele acaba tendo que o celular dele deve, o tutor fica perguntando de fim de semana, eu acho que isso pesa, né? Porque lá você saiu do hospital, encerrou o assunto, já não é mais sua responsabilidade, né? Inclusive animais que estão hospitalizados, passa o plantão para o próximo veterinário. Então, é o que está ali, que está atendendo, a responsabilidade é dele. Né? Você não vai. Então, isso eu acho que é uma sobrecarga muito pesada do veterinário brasileiro de ter que ficar direto ligado, né? E direto respondendo, e direto se disponibilizando com os tutores e com colegas e com tudo mais. Mas uma coisa que tem uma carga pesada lá nos Estados Unidos são as eutanásias, né? E que geralmente a gente faz muito mais do que aqui. Principalmente as eutanásias por custo, né? Que são realmente muito pesadas e eu acho que muito dos suicídios e tal, né? Dos Estados Unidos, dos veterinários, é por conta disso, porque tinha domingos, né? Quando eu fazia plantão de domingo, eu chegava e falava, gente, quantas eutanásias eu vou fazer hoje? Porque geralmente são aqueles tutores que não levam o animal nunca para o veterinário, eles chegam no domingo, o cachorro está naquele estado horrível, eles levam para o veterinário e não tem dinheiro para nada, nem para fazer exame, às vezes mal e mal conseguem pagar a consulta e você tem que fazer eutanásia, né? De um animal que você imagina que já sofreu e que não teve o menor cuidado e que você, talvez, se cuidasse, ele melhoraria. Então, isso é um peso que eu sofro ainda, né, com as eutanásias. Eu ainda sofro muito com a quantidade de eutanásia que a gente faz nos Estados Unidos. Mas eu acho que essa relação veterinário-tutor aqui no Brasil não é saudável. Eu não acho saudável. Né? Muito dentro da sua vida, né? Muito no seu... Paola, entrando nesse tema, a gente já está mais ou menos no final da nossa live, a gente já passou de 1 hora. O papo está muito bom, acho que a gente conseguiria falar aqui umas 5 horas seguidas, mas para a gente concluindo, né, até porque as pessoas também que estão participando, a gente meio que estipulou um horário. Tem 2 perguntas abertas, né? Tem 2 perguntas abertas, mas a gente pode depois responder individualmente para essas pessoas. A gente, inclusive, tem um podcast da Paola falando dessa questão de como ser veterinário nos Estados Unidos, então a gente manda o link desse podcast para as pessoas que estão interessadas, né, de saber como é que a pessoa faz, né, para conseguir um brasileiro ser veterinário nos Estados Unidos. Mas, para concluir, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessas diferenças entre Estados Unidos e Brasil. Como é que vocês enxergam o futuro, os dois, né? Como é que vocês enxergam o futuro da medicina veterinária no Brasil? Vocês acham que é um futuro bom? Você acha que o Brasil vai chegar a ter algumas coisas, né, que a gente viu de bom dos Estados Unidos, ou vai manter algumas coisas boas que a gente tem aqui no Brasil?
Então, eu queria que vocês começassem falando, eu acho que pode começar pelo Maurício, né, Maurício, como é que você enxerga aqui o futuro da veterinária no Brasil, com essas 400 escolas de medicina veterinária, e ao mesmo tempo a gente tendo mais especializações, a gente tendo um avanço da medicina veterinária, como que você veria esse futuro? Eu vejo um futuro promissor aqui no Brasil. Acho que a veterinária aqui no Brasil tem crescido muito, não só o mercado veterinário, mas como a parte diagnóstica, as opções terapêuticas. Eu nunca trabalhei nos Estados Unidos, mas a gente acompanha por congresso, por trabalhos, publicações. Eu acho que, pensando na medicina veterinária, a parte médica, eu acho que a gente está muito próximo do que é feito lá. Dificilmente uma coisa que é feita lá não é feita aqui no Brasil. Isso eu estou falando também, claro, se baseando por São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo, eu acho que a gente tem uma medicina veterinária muito avançada, né? Recursos para diagnóstico, recursos para tratamento. O que eu não vejo muita perspectiva de mudar é essa questão realmente da relação veterinário-tutor, né? Eu acho que isso é cultural aqui do Brasil. Acho que sim, isso foi o que a Paula falou, é uma relação que acaba desgastando dependendo da pessoa, dependendo do veterinário, dependendo do tutor, mas eu acho que eles não vejo muito um futuro de a gente não fazer coisas que a gente faz hoje em dia, né? Como conversar a gente, como explicar. Eu acho que essa relação veterinário-tutor próxima sempre vai ser exigida aqui no Brasil. Mas eu vejo como uma área que tem de tudo para continuar crescendo. Acho que as especialidades estão cada vez mais bem definidas. Acho que cada vez a gente está tendo mais certificação dessas especialidades com os títulos de especialistas aqui no Brasil. Então, eu vejo com bons olhos, né? Ainda bem, né? Vejo com bons olhos, eu acho que a veterinária aqui no Brasil. E acho que inovações e ideias como, por exemplo, a do VetSapiens são coisas que precisam, né? Acho que cada vez mais a gente precisa de ideias revolucionárias aqui no Brasil, e acho que hoje em dia as pessoas estão mais arrojadas, talvez, para essas novas ideias, novas tendências. Então, mercado tem. Eu acho que para quem tem vontade de trabalhar, para quem quer trabalhar, para quem se dedica e faz o que faz com amor, eu acho que eu vejo com bons olhos qualquer profissão, né? Então, acho que vejo de uma forma positiva aqui, eu acho. Obrigada, que bom. Não sei se não sei se você tem alguma pergunta para a Paola também, antes de a gente finalizar, não sei se ficou alguma dúvida em relação à rotina dela lá nos Estados Unidos. Não, acho que não. Acho que se a gente fosse ficar conversando, foi o que você falou. Acho que a gente ficaria conversando horas e horas, mas eu escutei o podcast da Paola falando de como é. Eu falei que hoje a grande estrela ia ser a Paola, né? Porque ninguém que está. Todo mundo que está escutando aqui tem curiosidade de saber como funciona lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, todo mundo já sabe meio que como funciona. Mas acho que não. Queria agradecer o convite do VetSapiens, da Paola, sua, Rosângela, por estarem aqui hoje. Espero ter contribuído um pouquinho, passando um pouco da minha experiência. E agora vamos ouvir a opinião da Paola aí sobre a medicina veterinária no Brasil e nos Estados Unidos. Ela pode falar dos dois países, eu só posso falar do Brasil. Obrigada, deixa eu passar para a Paola. Então, olha, eu concordo com o Mal, eu acho que a medicina veterinária no Brasil, nesses anos que eu fiquei fora, quando eu voltei, assim, deu um pulo, né? Eu acho que a gente está muito próximo, tecnicamente,
em São Paulo, eu acho que tem coisas muito tão boas quanto nos Estados Unidos e até melhores, né? E eu acho que essa relação que os veterinários brasileiros têm com os tutores, conseguisse um meio termo, né? Eu acho que é o ideal. Lá nos Estados Unidos é muito distante. Aqui eu acho que é um pouco desgastante para o veterinário, mas é um pouco é bom, né? É uma relação é boa essa tensão. Eu acho que a parte da técnica, como eu falei, está tudo muito melhor do que antes, e está deixando muito pouco a desejar, né? Eu acho que a parte de compartilhamento, né, de integração da veterinária no Brasil é uma coisa que está faltando, e eu acho que foi essa a ideia, né, da gente do Vet Sapiens. Eu acho que tem que espalhar esse tipo de conhecimento e incluir o resto do Brasil nesse desenvolvimento que a gente teve aqui em São Paulo, né? A intenção é essa. Nos Estados Unidos, eu acho que a tendência é bem corporativa, né? Os Estados Unidos hoje praticamente virou quase um monopólio, né? Os hospitais são geralmente propriedades de uma corporação ou várias, e tanto a parte de diagnósticos, a parte de imagem, é tudo terceirizar, é tudo de uma propriedade. Os veterinários não têm mais, quase não tem mais clínica. E pode ter uma parte boa, porque o veterinário geralmente não gosta mesmo da parte administrativa, então ele deixa isso para as corporações e ele trabalha como veterinário, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu cheguei lá e eu sou veterinária, eu não ligo, eu não tenho que cuidar de quem está trabalhando, quem não está trabalhando, não tenho que pensar na administração da clínica. E isso é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, né? Que quando eu comecei a trabalhar, o VCA, que é a empresa que eu trabalho, de 700 hospitais, passou para quase 2.500 hospitais, né? E hoje eles são propriedades da Mars, que é uma empresa que tem o Banfield, tem o VCA e tem o Blue Pearl, que são, na verdade, acho que 80% dos hospitais veterinários são da Mars agora, né? E eles agora também têm farmacêutica, tem indústria de ração. Então, essa é a tendência nos Estados Unidos. Eu acho que veterinário vai ser cada vez mais veterinário, né? E essas corporações são os proprietários das clínicas e dos hospitais. Como eu disse, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Eu gosto muito de trabalhar para o VCA lá nos Estados Unidos. Eles sempre pagaram bem, sempre me trataram com muito respeito, sempre aceitaram tudo que eu precisava. Quando eu quis vir para o Brasil, eles falaram que tudo bem, que eles iam me aceitar sempre quando eu voltasse. Então, dá essa independência para o veterinário. Mas, por outro lado, para aquelas pessoas que gostam de ser empresárias, que gostam de ter uma clínica, lá nos Estados Unidos é mais difícil do que aqui, né? Então, são as tendências, mas eu acho que, tecnicamente, o Brasil não está deixando nada a desejar, né? As pessoas aqui têm formações excelentes, os veterinários são ótimos, e os recursos agora chegaram aqui mesmo, né? Agradeço a atenção de todos e estou à disposição para quem quiser perguntar. Eu respondo aqui, respondo lá no Facebook, no Instagram, no Vet Sapiens, aonde vocês quiserem. Muito obrigada, Paola. Maurício, suas considerações finais? Obrigado a vocês, ao Vet Sapiens, que é uma plataforma inovadora, e eu sou, além de consultor, divulgo muito, porque eu acredito muito no Vet Sapiens. Acho que a gente tem que deixar as coisas mais oficializadas, vamos falar assim, e incluir o Brasil como um todo, né? Porque quando a gente fala de grandes cidades, né? A gente sabe que não é a realidade do Brasil como um todo. Então, acho que isso acaba integrando e acho que unindo mais os veterinários do Brasil como um todo.
Obrigado para quem participou, né? Muita gente divulgou a nossa live, e também, se alguém tiver alguma dúvida, acho que aqui no Brasil foi o que eu falei, ninguém tem muita dúvida, mas se alguém tiver algo que eu possa ajudar, também estou à disposição no Instagram, no Facebook e no WhatsApp também. Mal, muito obrigada. Muito obrigada a vocês dois e a todos que participaram. Obrigado, muito obrigada, gente. Pessoal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre na plataforma VetSapiens, vetsapiens.com, e vocês vão ter acesso a todas as informações, inclusive ao podcast da Paola e a matéria que ela explica, né, como se tornar um veterinário nos Estados Unidos. Tá bom? Muito obrigada para todos. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau, boa gente. Noite. Tchau, tchau. Obrigada, Mal. Obrigada. Tchau, Martina. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.